Bem-vindos ao Café com a Inglaterra, o podcast da Imobiliária Inglaterra e Inglaterra Premium. Hoje o nosso tema está muito especial e eu chamo a sua atenção para nos seguir nas redes sociais no Instagram e também no YouTube. Quer saber mais sobre o mercado imobiliário? Entre em contato com a Imobiliária Inglaterra e Inglaterra Premium. Os nossos corretores estão à disposição para atender da melhor forma a você. E hoje nós temos um convidado especial que vai falar de um tema muito bacana e eu quero que você preste bastante atenção, porque com certeza vai trazer um conteúdo a mais para você nessa área tão grande que é o mercado imobiliário. O tema é investir em imóveis, porque essa ainda é uma das formas mais sólidas de construir patrimônio. Então, você que gosta de investir em imóveis, ou você que ainda pensa em investir em imóveis, imóveis é a solução para que você possa rentabilizar cada vez mais. Imóveis você nunca perde, você sempre ganha. Então, para isso, eu convidei um convidado muito especial, que é o Caê Esperandil. Caê, uma satisfação de receber aqui. Muito obrigado pelo Obrigado pela convite. sua presença. Imagina. Você que é empresário de móveis e também investidor em imóveis, né? Perfeitamente, Rodrigo. Que Isso aí. bacana, viu? Obrigado pelo convite, obrigado à audiência da Inglaterra. E vamos para esse bate-papo. Vamos Vamos, lá. vamos disputar esse mercado e vamos falar bastante dele hoje. Com certeza, maravilha. Ô, Caê, fala um pouquinho sobre você, então, como que você começou aí a sua jornada, né, Vamos de lá. trabalho, depois no setor de imóveis, né, que você hoje tem uma empresa grande, e depois, entendendo o mercado imobiliário, você veio investir em imóveis também, né? Perfeito. Por que que você tem toda essa situação de vida que foi acontecendo, né, no decorrer do tempo, e entendeu que isso faz sentido para você? Vamos lá, Rodrigo. É claro que eu iniciei no móvel, né? Todo mundo me conhece no mercado como uma marcenaria de alto padrão. E estou há 25 anos carregando esse slogan, né? Trabalhei em grandes indústrias e hoje tenho a minha própria marca. E com o passar do tempo, Rodrigo, a gente foi entendendo como é que funcionava o mercado imobiliário, Hum. né? Eu comecei a entender o jogo do mercado imobiliário através de clientes, né? Uhum. E na própria marcenaria, né? Eu posso falar para você com toda a certeza do mundo que os meus melhores negócios foram com os imóveis, né? Apesar de ter a marcenaria já há quase 10 anos, as oportunidades que o imóvel trouxe para minha empresa e para minha família em particular foram enormes, né? Posso te dar alguns exemplos. Sim. Lá no começo, eu não tinha tanto caixa para investir em imóvel, já sabia que era um bom investimento. Mas com a marcenaria começou a aparecer imóveis para permuta. Hum. E aí, na época, eu fazia a conta, pô, fecha a conta, dá para eu pegar o imóvel, a grana que entra gera a receita necessária para eu fazer a compra do material e pagar a mão de obra, Sim. e teoricamente o imóvel viria como parte de um lucro bruto. E eu comecei a fazer essas permutas, né, enfrentando o mercado aí. Só que aí algumas coisas foram gerando dificuldades, porque eu não sabia comercializar o imóvel. Uhum. E eu procurava as imobiliárias daquela época que me assistiam, falou: "Ó, você tem que ir por esse caminho, ó, aqui você tem que reformar, esse aqui você tem que imobiliar, esse aqui é para locação". Certo. Então, alguns desenhos eu fui aprendendo com vocês, Hum. do mercado. E foi dando certo. E foi dando os upgrade, e foi um negócio que eu me apaixonei, porque eu não precisava estar lá. Sim. Muitas pessoas, por exemplo, investem no mercado financeiro. Então você tem que ficar acompanhando, tem que ter um corretor, tem que ter isso, tem que ter aquilo, Aham. sempre em alerta, né? Eu falo que o corpo fica sempre em alerta. O imóvel não, né? Dizia o ditado popular, né? Quem compra terra não erra, né? Exatamente. Então a própria inflação ajuda, os picos que tiveram durante alguns anos ajudaram bastante essa evolução do imóvel. E aí eu consegui ganhar dinheiro, fazer dinheiro, em cima dos imóveis sem estar presente. Então, às vezes eu comprava um imóvel ou vinha em algum negócio, eu já fazia a diretriz da orientação de uma imobiliária, né, e aí eu conseguia entender como é que funcionava esse mercado. Colocava ele para vender, ele vendia naquele formato da orientação. E aí foi um, foi 2, foi 3, foi 10 e Sim, bacana e a demais. e a vida foi Ô, Caê, nos ensinando. exatamente, e é sobre isso, né, a questão que você foi desenvolvendo na marcenaria, com Perfeito. móveis, você também foi tendo acesso a pessoas, a clientes, que com certeza te traziam possibilidades e opções de conversar sobre investimentos. Correto. E você abriu os olhos então, né, pedindo assessoria para as imobiliárias, etc e tal, conforme Muito você mesmo conhecimento, falou. né? É, então. Muito E aí conhecimento. você foi ampliando,
né, e entendendo e compreendendo esse tema tão especial de hoje, que é sobre o investimento em imóveis, Imóveis, né? exato. E com certeza ali o imóvel precisa dos seus móveis, né? Perfeito, Então Rodrigo. eu acredito que houve uma Uma união, uma união, uma uma união muito união, bacana e você uma foi união. compreendendo isso e trazendo para o seu dia a dia, né? E dentro disso, Rodrigo, o que é legal? Você tem vertentes, né? Por exemplo, eu Sim, tenho imóvel que eu compro, reformo e vendo. sim. Tenho imóvel comercial que eu compro, reformo e loco. Tem imóvel que eu só faço a compra e a venda. Então, Uhum. depende muito do tipo de imóvel, da região. Tudo isso a gente veio adquirindo conhecimento, estudando o mercado, Claro. entendendo o mercado. Hum. Cada ano que você entra, você tem alguns lançamentos que são interessantes, você tem algumas coisas que já está com a sua vida útil desgastada, então vale a pena você comprar naquela região, reformar, transformar em algum outro produto. Então é uma coisa tão grande falar de imóveis, falar de investimento de imóveis, que às vezes um podcast aqui não vai dar para nós conversar Com tudo, né? certeza. Mas nós vamos orientar a nossa audiência, Sim. que é um excelente investimento, e um investimento às vezes de curto prazo. Muitos falam: "Ah, mas eu vou comprar agora, vou realizar lá na frente". Cara, às vezes não, às vezes a gente realiza com poucos dias, com poucos meses, Sim. né? Você faz uma boa compra e uma boa venda, esse intervalo não tem o que você ganha isso, nem numa empresa e nem no mercado financeiro. Posso te dar alguns exemplos. Já comprei imóvel com 30% de deságio por uma situação particular. Uhum. Uma coisa de família que estão distribuindo, querem vender, um divórcio, alguma coisa assim no sentido. A imobiliária, que é tua parceira, fala que aí tem uma oportunidade. Ó, apartamento de 1 milhão por 800. Fez a mediação. Mediação, rapidinho, fizemos um negócio, já colocamos no mercado para Aham. com 45 dias vendeu. Então, onde você consegue ter um resultado de 14, 15% de liquidez Sim. com 45 dias, né? Nem na minha empresa eu tenho isso. Pois é, muito rápido, É né? muito rápido. E você não Interessante. tem que participar. A imobiliária faz o seu Exato, trabalho exatamente. da compra e da venda e te Isso, assessora na documentação, nisso, nas certidões, etc. perfeito. Então, é um mercado muito grande que a gente pode explorar de várias maneiras, né? Sim. O Caê, muita gente pensa em imóveis só para moradia, né? Puxa, eu preciso comprar um imóvel, eu preciso sair da locação e ter o meu imóvel, etc. O pessoal pensa sobre isso. Cultural, né, Sim. Rodrigo? É Não é? cultural, cultural. Exatamente. E como mudar esse olhar e entender o potencial financeiro de uma boa aquisição? Vamos lá. No meu ponto de vista, eu tenho duas vertentes aí. Primeiro, quando você procura um imóvel para investir, você se dedica e coloca energia para que aquilo vire uma conquista. Certo. Então tem a coisa do merecimento também. A família brasileira, ela tem essa cultura de falar: "Cara, vou investir num imóvel, porque é minha casa, daqui ninguém me tira mais". Pertencer, né? É, de pertencer, Sim, de aceitar o desafio sim. e conseguir conquistar esse imóvel, né, Aham. em vez de ficar pagando aluguel o resto da vida. Não que seja ruim, mas é perfil, então Sim, isso é uma vertente. exatamente. A segunda, quando você compra um imóvel para ele se tornar um ativo e não um passivo. Por exemplo, eu posso comprar uma chácara e alugar a chácara, e fazer uma renda passiva com ela. Ela se torna um ativo no meu fluxo de caixa financeiro. Sim. Ou posso comprar essa chácara e ela ficar lá parada, então ela vai se tornar um passivo, né, então não é um investimento, então é olhar para aquele imóvel. Uhum. Então eu vou comprar aquele imóvel pensando em fazer uma locação, uma compra e venda, ou uma reforma, valorização e venda. Exato. Então eu penso, né, eu, Caí, particularmente, gosto de analisar aquele imóvel sempre como um ativo. Por isso que eu gosto de trabalhar com imóveis, porque o imóvel ele me dá várias oportunidades, sendo locação, reforma, ágil, Hum. correção de inflação, picos de mercado. Nós tivemos um recentemente, agora em 2024, e o que mais me marcou, Rodrigo, em particular, foi o de 2021, logo pós-pandemia, Pós-pandemia. que nós Sim, dobramos os imóveis, é né. verdade. Nossa, Então, teve um boom teve um boom, enorme. então quem tinha lá 2, 3 milhões de patrimônio virou 6 da noite para o dia, né. Exato. Em questão de um ano e pouquinho ali, você teve esse ágio muito grande. Sim, Então foi muito bom, investir em imóveis. Isso existe historicamente, né. com Estou te certeza. dando um exemplo recentemente, né, mas se você pegar as últimas 5 décadas, você teve vários picos desse, né, Sim, na história. é verdade. Bom, definitivamente investir em imóveis é algo muito bacana, muito rentável, Com certeza. de muita prosperidade e evolução nas suas rentabilidades, né? Verdade. Então, assim, e você, né, tem sentido isso, tem executado isso na sua própria vida, enfim. Agora temos uma pergunta que é muito interessante. Vamos Você lá. poderia compartilhar um exemplo de imóvel, alguns você já deu, na verdade, Uhum. mas assim, um que gerou um bom retorno recentemente.
o que fez essa operação ser bem-sucedida? Como é que foi esse envolvimento É, que te vamos trouxe lá, essa posso te dar outro exemplo, atividade? né, Aham, loteamento. certo. Gosto muito de loteamento, então eu gosto de sempre estar no pré-lançamento, ali naquele primeiro lançamento. Isso é muito Isso é importantíssimo, porque o loteamento ele não tem despesa com condomínio, ele não tem TBI, Funrejus, você não tem que criar o registro e a escritura. Então você compra ele no private ali, no lançamento, e só a valorização dele normalmente acontece de dobrar isso em 2, 3 anos. sim, Então não tem investimento no mercado financeiro que dobra o teu capital. E você não aporta tudo, Rodrigo. Qual que é a exatamente. vantagem do loteamento? Eu, particularmente, quando eu vou comprar, eu compro alguns lotes. Porque quando você compra 5 lotes, em vez de você descapitalizar todo o dinheiro, as construtoras, as loteadoras, fazem um parcelamento É um fluxo de pagamento ali. exatamente atrelado ao INCC. Sim, Então, no meu ponto de vista, eu coloco menos dinheiro ao longo desses 3 anos, eu não coloco integralizado o exatamente. capital, e aí quando eu faço a correção, me dá mais que o dobro. Porque, por exemplo, compro lá, vamos dar um valor, só para a gente ter uma referência, R$ 100.000 o lote. Esse lote, ele vai dobrar a 200, mas eu não coloquei os 100.000, eu coloquei 30.000, eu coloquei 30% dele, até quando eu coloquei para vender. Que normalmente eu, caí particular, vendo ele antes da entrega para construção, Sim, e já vou para um outro lançamento. que legal. Então eu fico rodando esse dinheiro, criando ativos e duplicando sempre o meu capital através de lançamento de loteamento. Sim, muito propício isso, porque assim, nós observamos algumas pessoas que querem investir em lotes, por exemplo, Aham. condomínios fechados, que hoje está em expansão, em crescimento aqui em Londrina. Vários, eu Vários, tem vários, exatamente. vários eu Nós trabalhamos, inclusive, em parceria com várias loteadoras, perfeito. incorporadoras, e nós observamos alguns perfis de clientes que chegam ali diante de um fluxo de pagamento, né? E eles falam, poxa, mas aí tem uma correção de PCA, tal, tem uns juros ali embutido, tal, mas não enxerga por muitas vezes a valorização É a do coisa que tem que fazer. investimento dele. É, Ele precisa fazer essa correção do sim. investimento também, que está sobreposto ao que ele vai É o INCC, corrigir. com certeza. Exatamente. É o que a gente sempre tenta passar para o cliente sobre o investimento dele. Qualquer coisa hoje, se você for fazer um investimento hoje no mercado imobiliário, ele sempre vai ser um pouquinho maior do que por exemplo, no banco, numas ações, porque você tem a inflação também. Exato. Então, quando a gente fala em INCC, e aí o imóvel tem essa vantagem de ter a inflação a seu favor, né? Porque se subiu 10%, 8%, 6%, corrige o imóvel também. Isso vai acontecer no aluguel e vai acontecer também na valorização do patrimônio. Sim. Você põe menos dinheiro do que a valorização. Eu já fiz essa conta. Tem vezes que ele corrige 23, 24% no ano, Aham. você tirando 7% do INCC, 7,5% que está hoje, vamos dizer, você ainda tem uma liquidez de 12, 13%. Que seja 10%, mas é líquido. Sim, Você não tem, às vezes, no mercado financeiro, 10% líquido, livre de imposto, livre disso e daquilo. Entendeu? é verdade. Então, quando você consegue desfragmentar em alguns imóveis diferentes, comercial, residencial, locação, Airbnb, você tem N produtos no mercado. Você tem que entender o jogo de cada um para gerar equilíbrio, que é o que eu faço. Eu não gosto de sempre em 100% num lugar só. Então, eu tenho imóvel de locação comercial, tenho residencial, tenho loteamento, tenho a futuro. Então, tem vários produtos que o imobiliário me permite fazer, que no equilíbrio dão uma boa valorização, uma boa rentabilidade. E com segurança. É verdade, Né? E é, com segurança. exatamente. Então, mais uma É. situação que faz muito sentido investir em imóveis, né? Exatamente. Eh, Deixa eu fazer uma outra pergunta para Fica à você. A vontade, gente já está Rodrigo. falando Vamos a lá. respeito de loteamento e tal, mas pensando em Londrina e região, que tipos de imóveis têm se mostrado, na verdade, mais promissores nos últimos tempos? Olha, Londrina, eu tô numa fase muito bacana, não só dos residenciais, mas dos comerciais. Os comerciais, Sim, às vezes o pessoal não dá atenção, mas os bairros se tornaram microcidades. é verdade. Tu vai em bairros hoje que é uma cidade, às vezes é maior do que pequenas cidades do Paraná. Aí você tem um fluxo muito grande de pessoas para fazer compra de alguns objetos e serviços que o cara não quer andar de carro, o cara não quer atravessar a cidade. Eu vou te dar exemplo. Nós estávamos com um projeto agora para uma galeria, um mall, num terreno de mais ou menos 1.200 metros, que a gente quer fazer em torno de 8 lojas a 16. Então, estamos estudando
na parte do projeto, se a gente faz só térreo ou se a gente faz com mezanino em cima. Pensando numa barbearia, num salão de cabeleireiro, numa farmácia menor. Porque no bairro, às vezes a grande marca, né, não está presente. Mas aquele senhor que é farmacêutico há 20, 30 anos, quer ter a farmacinha dele lá no bairro lá. Sim. Que esse cara tá rodando. Hum. Eu sei porque minha fábrica era num bairro que todo mundo conhece o cidadão lá, chama ele pelo nome, trabalha ele e a família, ele o filho farmacêutico, e tá lá há 27 anos no mesmo local. Então, o nosso foco foi esse ano, né, 25, olhar esses bairros, fazer uma captação, um estudo, né, com uma equipe de pesquisa, para saber, olha, se você tivesse uma barbearia, você iria aqui, falta, sei lá, um açougue, falta isso, falta aquilo. Criar esses malls Uhum. para que as pessoas façam esse comércio, que elas vão a pé. E você tem lá um circuito, um raio muito grande em vários bairros de Londrina que tem essa falta, essa característica de ter um mallzinho. Legal. E dá essa Você vê. acessibilidade pro pessoal, né? E é uma Fica próximo. rentabilidade, exatamente, e é uma rentabilidade muito boa, né. Hum. Porque o imóvel comercial nesse sentido, o Rodrigo, você tem um investimento menor do que o residencial. O residencial ele é muito bom também, só que o investimento é maior, então você concentra mais dinheiro, às vezes num apartamento, mobília ele para você locar. Sim. Então você tem uma variação de locação, só que você tem que ter ambos, para gerar um equilíbrio bom. Porque o residencial, ele entra ali e às vezes o cara sai daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, então tem uma rotatividade maior. O comercial, o cara investe no prédio, então ele se adequa para atender o mercado. Então ele não quer sair dali, ele Hum. quer criar raiz ali. Sim. Então eu vejo essas diferenças, né? Não, Que com o certeza. residencial, às vezes eu tenho uma rotatividade um pouco maior, Hum. porém no comercial eu tenho uma rotatividade menor. A não ser que não dê certo o negócio, né? Sim. Mas normalmente o cara perdura lá. Exatamente, eles firmam mais Se tempo, firma. né? Mesmo que eles investem no prédio, né. Sim. No próprio prédio, assim, às vezes ele negocia com a gente e fala: "Olha, se eu fizer X investimento, você consegue fazer um desconto? Ó, vamos negociar, desconta aqui, dá um mês de aluguel, na cortesia, Sim. renova o contrato sem a correção X, faz uma correção ímpar ali que a gente aporta na hora". Então, são produtos que me atraem muito e eu tô Legal. nesse caminho. Com certeza, né, Caio, os imóveis comerciais também chamam bastante atenção Com para esse certeza. investimento e rentabilidade, né? Muito bacana. Vamos lá então, vamos te pedir aqui agora uma dica de ouro que você daria Dica pro de ouro? pessoal agora aí, para quem está pensando em investir, poxa, eu quero, né, entrar nesse mercado imobiliário agora para investir em alguma coisa, ou comprar o próprio imóvel, ou Aham. para rentabilizar, ou comerciais, enfim, lotes, toda essa gama, né, que a gente tem no mercado imobiliário. O pessoal está pensando, puxa, eu quero investir, mas eu não sei exatamente onde, qual que será um caminho de entrada para eu poder começar os meus investimentos no mercado imobiliário? A minha dica de ouro lógico que vai depender do caixa de cada investidor, Sim, né? Vai depender muito do que ele pode se comprometer em fazer o investimento. certo. Mas a primeira, imóveis, com certeza, eu investiria em imóveis, né? Seja ele lançamento, seja ele pronto, enfim. Hum. Ele vai avaliar aquela situação. Mas é sempre procurar o imóvel como um ativo, né? Isso é investimento, Sim, né? Às vezes a gente fala, pô, a casa própria, a casa própria ela é um consumo, né? certo. Eu não interpreto ela como um investimento, eu interpreto ela como uma realização, né? Como a gente tá, o nosso foco, nossa pauta é investimento, Uhum, eu procuraria algo que seja ativo. certo. Ou eu ganho na valorização, ou eu ganho na rentabilidade. E aí você vai fazendo a matemática de, pô, comprei esse imóvel, tá me gerando, sei lá, vamos dar um número fictício, 5.000 de aluguel. Esses 5.000, eu já consigo comprar mais 2 loteamentos lá com o Rodrigo. Então, Rodrigo, esse aluguel que cai aí na imobiliária, vamos fazer o seguinte, você já compra 2 lotes desse para mim e deixa esse dinheiro se multiplicando. As pessoas querem consumir Sim, esse dinheiro e não pode, você tem que criar teu patrimônio passivo antes de consumi-lo. Então, vai aumentando teu patrimônio de acordo com os seus investimentos e a longo prazo, a hora que você tiver com uma estrutura financeira boa, aí você consegue consumir. Mas cria primeiro isso aí. E eu vou te falar, é de 5 a 10 anos para você ter um bom capital, uma boa rentabilidade passiva para você começar a consumir. que legal. E isso faz todo sentido. Faz porque você já usa o próprio dinheiro deste imóvel locado para fazer esse tipo de aporte. Então, normalmente eu faço isso. O uso da renda passiva que eu tenho, de X mil por mês, para fazer novos investimentos e ir aumentando o meu patrimônio. Perfeito. Resumindo,
Invista em imóveis. Invista em imóveis. Não tem nada que vai dar mais dinheiro do que os Exatamente. imóveis. O negócio é próspero, por exemplo, já me questionaram: "Pô, mas você não investe na tua empresa?" Óbvio que eu invisto na minha empresa. Certeza, Você tem um equilíbrio. claro. Aí minha empresa, me dá uma rentabilidade boa? Com certeza, só que eu preciso demandar, energia e tempo. Às vezes a pessoa confunde investimento, de um negócio próprio com investimento em imóveis. O imóveis, você coloca o dinheiro para trabalhar para você. A sua empresa você tem que trabalhar. Sim, Ou você tem que demandar a tua equipe, ou você tem que fazer um gerenciamento, ou você tem que fazer novos negócios, novos networking. Então, fisicamente, é impossível você tentar fazer os dois. sim, Senão teria uma imobiliária. Concorda comigo, Rodrigo? perfeitamente. Por isso eu tenho que procurar uma imobiliária pra fazer a parceria. Exato. Ele faz o trabalho de campo e eu, como investidor, coloco o dinheiro para trabalhar para mim. Na minha empresa, também invisto, atualizo máquina, barracão, caminhão, equipe, processo, sistema. Sempre vai ter um investimento, mas uma das coisas que é interessante qualquer empresário fazer, que investir não só nos imóveis, mas na sua empresa, é entender que aquilo tem que ser um ativo, Perfeito. não passivo. Essa Exatamente. é a minha dica de ouro aí. Sensacional, Caí. Mais uma vez, quero agradecer aí. Imagina, eu que agradeço pelo presença. convite. Tá excelente o nosso bate-papo e eu quero te presentear aqui, Ô, cara. louco. Olha que bacana. Um Aí kitzinho sim. da Imobiliária Inglaterra para Que lindo. você. Espero que Ó. você possa Aí sim. aproveitar bastante. Vou aproveitar que isso aqui eu consumo, hein? É bom, hein? Sou bom consumidor, hein? Que legal. Maravilhosa a bag, muito bonita. Uma Vou usá-la bastante. Que legal. É para 2 vinhos aqui, Rodrigo? É, tem. Ó, Tá aí já. tô vendo, tá pesado, hein? Ô, Caê, deixa então para o nosso pessoal que nos acompanha aqui no Café com a Inglaterra, as suas redes sociais. por favor. Perfeito, deixa sim. A minha empresa chama SC Movelaria, então você consegue achar lá @sc.movelaria e nosso site também www.scmovelaria.com.br e também tem o CAE Esperandil, onde eu sou mentor de marcenarias e também ensino as pessoas a fazerem esse investimento em imóveis, em outras coisas. Segue a gente lá, dá um like, curte a gente e foi um prazer receber Para nós É. também. esse negócio que é maravilhoso. Eu adoro bater papo, adoro curtir essa coisa do investimento e gosto de contribuir com o que eu já aprendi com a telespectadora e os nossos ouvintes. Que legal, Caí. Obrigado, Obrigado Rodrigo. pela sua presença. E a você, até o próximo Café com a Inglaterra. Isso Invista aí. em imóveis.